Você está em busca dos 800 mais na prova de matemática da Enem? Então seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Tiago Roberto e você está no lugar certo. A aula de hoje vai ser a parte 2 de um mini curso onde eu estou trabalhando com todos os pontos na prova de matemática da Enem para você conseguir seus tão sonhados 800 mais sem muito estresse. E após a vinheta a gente começa com tudo. Simbora! Isso mesmo que você ouviu. Hoje a gente vai trabalhar com um ponto que vai te ajudar com toda certeza a chegar nos 800 mais. E é um tópico de questões que normalmente são questões fáceis ou muito fáceis, que são as representações numéricas. Beleza? Sem mais delongas, vamos para cima. Bom, esta aqui foi uma questãozinha do Enem 22 e sem sombra de dúvidas essa aqui foi a mais fácil que teve na prova, tá? O que é que ela diz, ó? O número escrito pelo estudante foi, tá? Somente lendo o comando não dá para resolver. Mas como é um texto curto, dá para perceber que a leitura vai ser bem rápida. E diz o seguinte, ó. Ao escutar a notícia de um filme recém-lançado, melhor, que um filme recém-lançado arrecadou no primeiro mês de lançamento, ó, 1,35 bilhão em bilheteria, um estudante escreveu corretamente o número que representa essa quantia com todos os seus algarismos. Então, ó, o número escrito pelo estudante foi. Então, vamos lá. Primeiro, o que significa 1 bilhão? 1 bilhão é 1, com 3 zeros é 1000, com 6 zeros é 1 milhão, e com mais 3 zeros é 1 bilhão. Então tem 9 zeros, ou seja, é a mesma coisa que 10 a nona. Daí, 1,35 bilhão é a mesma coisa que 1,35 vezes 10 a nona. E multiplicar por 10 a nona é só correr a vírgula 9 vezes, ó. 1,35. Correu uma vez, ficou 13,5. Duas vezes, 135. Aí a vírgula veio para cá, tá? Agora é só completar com mais quantos zeros? Mais 7, ó. Porque foi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, ó, coloca o pontinho aqui para ficar mais simples. É 1 bilhão e 350 milhões. Só que se você olhar a resposta, ele está colocando em todas, ó, vírgula 00. E essa aqui resulta na letra E. Questão muito simples, muito fácil, que essa aqui, sem sombra de dúvidas, você não podia errar. Beleza? Vamos lá, próxima questão, que diz o seguinte, ó. Em notação científica, que é uma representação muito importante, inclusive não só para matemática, em física também é muito importante, ó. O diâmetro interno do vírus influenza em milímetros é, tá? Bom, somente lendo o comando a gente sabe que a questão quer, né, que é colocar em notação científica e o diâmetro do vírus, só que não tem umas medidas. Se eu for para o pré-comando, ó, essa frase que vem aqui antes dela, ó, o vírus influenza é uma partícula esférica que tem diâmetro interno, opa, ó. Então, com comando eu não conseguia resolver. Com pré-comando agora eu consigo. Por quê? Porque eu já tenho a medida do diâmetro interno, tá? Então, é 0,00011 milímetros. E eu quero escrever isso aqui em notação científica. Bom, toda vez que eu quiser escrever um número em notação científica, as vírgulas têm que correr, né? Melhor, a vírgula tem que correr. E o número tem que estar entre 1 e 10. Lembrando que ele pode ser 1, mas não pode ser 10. Tem que ser menor que 10, ó. A vírgula vai correr, ó. 1, 2, 3, 4. Ficou que número aqui, ó? 1,1. 1,1 está entre 1 e 10? Tá. Agora falta o quê? A potência de 10, ou seja, vezes 10 elevado a alguma coisa. Como a vírgula correu 4 vezes, vai ser elevado a menos 4.
Quando é que o expoente vai ser positivo? Quando o número for maior que 10, tipo 11, certo? Mas quando o número é menor que 1, né? Está entre 0 e 1, o expoente vai ser o quê? Negativo. Então, resulta na letra D. Ok? Também uma questão bem simples, que essa aqui também não pode errar, porque é um modo específico de escrever, né? Os números, que é através da notação científica, tá? Próxima questão, que diz o seguinte, ó. O número da representação de quipos na figura 2 em base decimal é. Então ele já pergunta, ó, na figura 2 em base decimal. Ó, figura 2 está aqui, é só identificar qual é o número que tem aqui, tá? Só isso. Ó, só contar aqui, ó. Tem quantos aqui? 3. Tem quantos aqui? Nenhum, né? Zero. Tem quantos aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem quantos aqui, ó? 1, 2, 3, 4. 3.064. O que algumas pessoas poderiam se atrapalhar é colocar a resposta 364, porque aqui não tem valor, né? Mas se não tem valor, na centena significa que é o quê? Que é zero. Então a resposta é 3.064, letra C. Também uma questão muito simples, muito fácil, tá? Vamos lá, próxima. E diz o seguinte, ó. A quantidade em quilogramas da soja exportada pelo Brasil no mês de julho de 2012 foi, tá? Então ele quer saber essa quantidade em quilogramas. Quando você olha as respostas, dá para perceber que a resposta também está em notação científica, ou seja, é algo que a gente vai ter que transformar em notação científica ou tentar dar alguma arrumada, tá? E eu destaquei que a unidade de medida que é a questão que é como resposta é quilograma, tá? Vamos lá. As exportações de soja no Brasil totalizaram 4,129 milhões de toneladas no mês de julho de 2012 e registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011, embora tenha havido uma baixa, melhor dizendo, em relação ao mês de maio de 2012. A quantidade em quilogramas de soja exportada pelo Brasil no mês de julho de 2012 foi. Então vamos lá, ele já tem a quantidade, ó, 4,129 milhões de toneladas, ó, em julho de 2012. Só que ele quer essa quantidade em quilogramas, tá? Então isso aqui é 4,129 milhões de quê? De toneladas. Primeiro, eu vou escrever o número da forma correta. 1 milhão a gente já viu anteriormente que tem 6 zeros. Ou seja, como é 4,129, isso aqui é a mesma coisa que 4 milhões e 129 mil toneladas, certo? Só que eu quero transformar isso aqui em quilograma. A gente tem que lembrar que uma tonelada são 1.000 quilogramas, ou seja, a gente multiplica por 1.000. Vai ficar o quê? Ó, 4 milhões e 129 mil toneladas, acrescenta mais 3 zeros, vai ficar 4 bilhões e 129 milhões de quilogramas. O que é que a gente faz agora? Correm as vírgulas, ó. A vírgula está no final, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então isso aqui vai ficar 4,129 vezes 10 elevado à nona potência quilogramas. Resposta correta, a letra C, tá? E eu quis fazer assim para escrever o número de forma geral, mas se você lembrasse diretamente, né, que uma tonelada são 1.000 quilos, seria só multiplicar por 1.000 mesmo e colocar em notação científica direto. Mas eu quis fazer mais detalhado assim, tá? Vamos lá, próxima questão, que diz o seguinte, ó, usando também, ó, notação científica.
Qual é a representação do comprimento dessa miniatura em metro? Ó? A unidade de medida que ele quer como resposta é o metro. Então, só com comando não dá para resolver. Vamos para o pré-comando. A escultura apresentada é uma miniatura de um carro de Fórmula 1 com 100 micrômetros de comprimento. E ó, 1 micrômetro é a milionésima parte do metro. Ó. Ele explica aqui, ó, 1 micrômetro é a milionésima parte do metro. E ele fala que a escultura tem 100 micrômetros. Então, ó, usando notação científica, qual é a representação do comprimento dessa miniatura em metro, tá? Então, somente com o comando e com o pré-comando a gente dá para resolver. Que é o seguinte, ó, 1 micrômetro é a milionésima parte do metro, ou seja, é a mesma coisa de 1 dividido por 1 milhão de metro, tá? 1 milhão tem 6 zeros, né? Ou seja, é a mesma coisa que 10 a menos, ou 10 a 6, melhor dizendo. Aí 10 a sexta, quando você coloca no numerador, isso aqui é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 6. Agora sim, ó, metros, tá? Vou colocar esse M minúsculo aqui também. Só que ele quer 100 micrômetros. Então, o que a gente faz aqui? 100 vezes 1 vezes 10 a menos 6. Só que 100 é a mesma coisa que 10 vezes 10. E 10 vezes 10, ó, é 10 ao quadrado. O que é que a gente faz agora? Usa uma propriedade de potência, que faz o quê? Ó? Repete a base é o 10 e soma os expoentes. Quanto é 2 mais menos 6, ou 2 menos 6, dá menos 4. E 1 você deixa aqui na frente. Ou seja, 1 vezes 10 a menos 4. A resposta correta é a letra C. Então, uma questão também básica, entretanto, você tinha que saber fazer esse joguinho aqui com as propriedades de potência. Ok? Vamos lá. Próxima questão. Que diz o seguinte, ó. O código gerado para esse memorando foi. Então, somente lendo o comando não dá para resolver. Essa questão aqui não tem um pré-comando, né? Que é uma frase, um texto inicial. Ou seja, a gente tem que ir para a leitura do texto como um todo, tá? Uma repartição pública possui um sistema que armazena em seu banco de dados todos os ofícios, memorandos e cartas enviados ao longo do ano. Para organizar todo esse material e facilitar a localização do sistema, o computador utilizado pela repartição gera um código para cada documento, de forma que os 8 primeiros dígitos, indicam a data em que o documento foi emitido, tá? Data, mês e ano. Os dois dígitos seguintes, indicam o tipo de documento, que ele pode ser ofício, aí vai ser 01, memorando, vai ser 02, e carta vai ser 03. E os 3 últimos dígitos indicam a ordem do documento. Por exemplo, o código 7 de março de 2012, 01 significa o quê? Ofício, e está na ordem 003. Então, aí ele explica. Indica um ofício porque 01 emitido no dia 7 de março de 2012, que são os primeiros 8 dígitos, cuja ordem é 003, tá? Então, agora a gente vai para a nossa pergunta. No dia 27 de janeiro de 2001, já posso escrever a minha representação, 27 de janeiro de 2001, inclusive já dá para cancelar essas 3 primeiras alternativas aqui, A, B e C. Essa repartição emitiu um memorando de ordem 012. Memorando é 02, 02 de ordem 012. A resposta correta, a letra O,
Letra E, 2701/2001, 02012, tá? Então, a questão, contexto relativamente grande, mas bem básica. A representação numérica é bem simples, tá? Vamos lá, próxima questão, que diz o seguinte, ó. Qual é a temperatura máxima mais aproximada registrada no termômetro, tá? Então, somente lendo o comando dá para perceber que a gente não consegue resolver, porque ele dá diversas temperaturas aqui e para identificar a gente tem que encontrar mais informações, tá? Vamos lá. Neste modelo de termômetro, os filetes de cor preta registram as temperaturas mínima e máxima do dia anterior e os filetes da cor cinza, ó, preta, máxima e mínima do dia anterior, e o de cor cinza registra a temperatura ambiente, ó, temperatura ambiente atual, ou seja, no momento da leitura do termômetro. Por isso, eles têm duas colunas. Na da esquerda, os números estão em ordem crescente. Nas da esquerda, os números estão em ordem crescente de cima para baixo, ó, que vai de -30 até 50, tá? Então, a da esquerda vai de -30 até 50, de cima para baixo. Na coluna da direita, os números estão ordenados de forma crescente, agora de baixo para cima, de -30 até 50, ó. Agora é o contrário, de -30 até 50, de baixo para cima, tá? A leitura é feita da seguinte maneira. A temperatura mínima é indicada pelo nível inferior do filete preto da coluna da esquerda. Então, ó, temperatura mínima. A temperatura máxima é indicada pelo nível inferior do filete preto da coluna da direita. Então, a temperatura atual é indicada pelo nível superior dos filetes cinza nas duas colunas. E a pergunta, ó, qual é a temperatura máxima mais aproximada registrada nesse termômetro? Eu quero a temperatura máxima. E a temperatura máxima está nesse segundo código aqui, ó. A temperatura máxima é indicada pelo nível inferior do filete preto da coluna da direita, ou seja, é exatamente aqui, tá? E você percebe que esse número está entre, ó, 10 e 20, só que é um pouco menos que o 20, ou seja, essa temperatura aqui é o quê? Aproximadamente o quê? 19 graus. Resposta correta, a letra E. Então, a questão a priori estranha, porque tem muito texto, e ele fala de temperatura maior, temperatura menor, do dia anterior, atual, mas basicamente ele só quer saber qual é a maior temperatura, e você tinha que perceber exatamente essa segunda informação aqui, tá? Vamos lá, próxima questão, que diz o seguinte, ó. Quantos anos de fundação essa cidade comemorará em 2050? Bom, como você bate o olho aqui rapidamente, já dá para perceber que trata dos números romanos, né? E, obviamente, você tem que lembrar como é a escrita dos números romanos, tá? Quando você vai para o pré-comando, ó, em uma cidade europeia, há uma placa indicando o ano da fundação. Ó. O ano é esse daqui. MCD LX e X. Então, quantos anos de fundação essa cidade comemorará em 2050? Vamos lá, primeiro a gente tem que saber qual o ano de fundação dela, né? M significa 1000, CD, ó, C é 100, D é 500. Só que o 100 está na frente, ou seja, aqui seria 1400. Se o C tivesse depois do D, seria 600, tá? L, 50, X, 10. Ó, 50, 10. O 10 está na frente, ou seja, você soma 50 mais 10, 60. E 1, o X, 10. O 1 está na frente, ou seja, você subtrai. 1469. E está perguntando quantos anos ela comemorará.
Ou seja, é só você subtrair, né? Fazer a continha aqui, ó. 2050 menos 1469. Nem precisaria ler todo esse restante, porque ele só está explicando como é que você faz as contas, né, para entender quais são os números. Né? O famoso pegar emprestado, né? 10 tirar 9, 1. Pega emprestado, 10. O 10 fica 9, o 4, 14. 14 menos 6, 8. 9 menos 4, 5. 1 menos 1, 0. Resposta correta, letra D. Questão bem simples. Mais uma questão que você não pode errar. Normalmente cai uma questão dessa por ano e o que cai é bem básico, ou seja, não pode errar. Tá? Vamos lá, próxima questão, que diz o seguinte, ó. A pérola colocada na pulseira do joalheiro tem diâmetro em milímetro igual a... Então, só com comando não dá para resolver. Vamos para o pré-comando, ó. O joalheiro então colocou na pulseira a pérola cujo diâmetro era mais próximo, ó, o mais próximo do diâmetro das pérolas originais. Então, o comando com pré-comando não deu para resolver. Tá? Então, vamos ler logo as demais informações para identificar. Uma pessoa ganhou uma pulseira formada por pérolas esféricas, na qual faltava uma das pérolas. A figura indica a posição em que estaria faltando essa pérola. Essa daqui, tá? Ela levou a joia a um joalheiro que verificou que a medida do diâmetro das pérolas era de 4 milímetros. Em seu estoque, as pérolas do mesmo tipo e formato disponíveis para reposição tinham diâmetros de 4,025, 4,100 milímetros, 3,970, 4,080 e 3,099. O joalheiro então colocou na pulseira a pérola cujo diâmetro era o mais próximo do diâmetro das pérolas originais. Ele disse mais próximo. Ele não disse mais próximo nem para cima nem para baixo, ou seja, mais próximo. Tá? Ou seja, a gente vai ter que calcular as diferenças para ver qual que fica mais próximo. Então, a pérola colocada na pulseira pelo joalheiro tem diâmetro em milímetro igual a... Então, vamos lá. A primeira, 4,025. É maior que 4, ou seja, vai fazer 4,025 menos 4. Tá? A próxima, 4,100. A mesma coisa, é maior. Então, é 4,100 menos 4. A próxima, 3,970. É menor. Daí, você vai fazer o quê? 4 menos 3,970. E o próximo, 4,080 é maior, então faz ele menos 4. E o próximo, 3,099 é menor, então você vai fazer 4 menos 3,099, tá? 4,025 menos 4 dá 0,025. 4,100 menos 4 dá 0,100. 4 menos 3,970 dá 0,030. Lembrando que na hora da dúvida você faz a conta, tá? E como isso aqui é um número inteiro 4, para você não se atrapalhar na hora da conta, melhor dizendo, você lembra que 4 é a mesma coisa que 4,000. Por que 3 casas decimais? Porque todos esses outros números têm 3 casas decimais, tá? Voltando, 4,080 menos 4 dá 0,080. E 4 menos 3,099 dá 0,901. Então, o número mais perto, né, que resulta na menor diferença é esse daqui, ó. 0,025, ou seja, o número que eu quero é esse daqui, ó, 4,025, o diâmetro da pérola, né? Resultando na alternativa C, tá? E a próxima questão, que também é a última, diz o seguinte, ó. Dá para perceber, ó, que trabalha com esses sistemas de numeração e que provavelmente é algo que envolva
a representação numérica, né, dessa figura aqui, que eu não sei se você conhece, mas é chamada, ó, de ábaco, tá? Nessa posição, o número que está representado na figura é... Então, ele só quer saber qual o número que está representado na figura. Só que essa questão tem uma pegadinha assim, bem sutil, ó. Se você perceber aqui, ó, U significa o quê? Unidade. CM, centena de milhar. D, dezena. M, milhar. C, centena. E DM, dezena de milhar. Ou seja, não está na ordem. Então, ó, a gente tem que organizar, colocar na ordem. Vamos começar do menor, né? No caso é unidade. Unidade tem o quê? Tem 1, tá? Depois dezena, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então já foi unidade, já foi dezena. Depois centena, ó, esse daqui. Também tem 1. Vai embora. Depois unidade de milhar, que é a mesma coisa que milhar aqui, tá? Não tem nenhum, ou seja, 0. Depois dezena de milhar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já foi. E centena de milhar é o que sobrou. 1, 2, 3, 4. Então, 460.171. Bate o olho aqui e já percebe que não está na ordem. Certo? Resposta correta, a letra D. Questão bem simples, bem fácil. Com toda certeza, vocês podem acertar. Por quê? Porque são questões básicas e essas são as questões que fazem vocês chegar mais perto, mais rapidamente dos 800 mais. Beleza, galera? Vamos para cima e até a próxima aula. Simbora!